Eu comecei essa semana de oração com um assunto espinhoso sobre o perdão. E se tem um assunto mais difícil de lidar na Bíblia do que o perdão, é o assunto do sofrimento. Nós sofremos, mas por que sofremos? Se Deus é amor, por que Ele deixa o mal acontecer, pastor? Vamos ser sinceros, nós não temos que ter medo de perguntas. Se o que nós queremos é verdade, a verdade não teme questionamentos. Concordam comigo? Quem tem medo de ser questionado é quem não crê. Quem crê não tem medo do questionamento. E na igreja é o momento de levantarmos também perguntas sérias que demandem respostas igualmente sérias. Existe uma diferença entre especular, ficar inventando o quinto evangelho, o 11º mandamento, e você realmente fazer perguntas sinceras. E discutir na igreja. Que de repente é a pergunta que muita gente está fazendo. Eu estou pregando nesse momento e através da internet esses sermões estão chegando em pessoas que eu não posso nem imaginar quais são. De repente você está no seu computador aí e está passando justamente por um momento de questionamento a Deus. Raciocinemos em exemplos o que eu quero dizer. Nós costumamos na igreja dizer assim, vamos supor que teve um acidente de ônibus, várias pessoas morreram, mas você e a sua família sobreviveram. E você chega aqui na igreja e fala assim, eu quero agradecer a Deus do fundo do meu coração porque eu fui salvo daquele acidente. Graças a Deus que me livrou. O anjo estava ali, protegeu, porque na hora do acidente eu mudei de lugar e tudo mais, e Deus me protegeu. E os que não foram protegidos? De repente alguém pode questionar aí, quando é salvo, você atribui a Deus. E quando não há salvamento, você atribui a quem? Tem que atribuir ele também, que não fez nada. Por que o anjo salvou você daquele assalto e não salvou o outro? Onde é que está Deus quando nós mais precisamos? Onde está Deus? Por que Deus deixa males acontecer? E, irmãos, já que eu levantei uma pergunta sincera, deixe-me de cara dizer respostas que não dão conta da realidade. Às vezes nós queremos inventar respostas que pioram a situação. Querem um exemplo de uma resposta que se você falar isso para um ateu, ele vai te dar um checkmate? Eu já vi muitas pessoas respondendo assim, não, o sofrimento é por causa do livre-arbítrio. Cuidado, irmãos, embora nós vamos ver que o livre-arbítrio está envolvido no sofrimento, é claro, mas nem sempre o sofrimento é por causa do livre-arbítrio. Jamais fale isso assim, solto no ar. Que isso, pastor? Cuidado. Se você chegar para um ateu e falar o seguinte, a gente sofre por causa do livre-arbítrio, ele poderia perguntar a você, o que uma criança errou no livre-arbítrio dela para nascer com câncer? John Merritt, eu mencionei durante a semana o caso dele, o homem-elefante. Nasceu com uma deformidade física que o rosto dele era de um monstro. 80% do corpo dele era atrofiado, torto. Responda para mim, aonde que John Merritt errou no livre-arbítrio? Então cuidado. Cuidado também com aquela outra questão assim, não, o verdadeiro cristão jamais questiona. Tem até um adágio popular que as pessoas dizem, o verdadeiro cristão jamais pergunta por quê. Ele pergunta para quê. Irmãos, qual a base bíblica dessa afirmação? Nenhuma. Pelo contrário, quando eu vejo o ministério de Jesus, Jesus termina os seus dias na cruz do Calvário, não dizendo, Deus meu, para que me desamparaste? Ele falou, por quê? Lama sabachthani em aramaico. Por que de pergunta? Por que me desamparaste? Jesus questionou. Ele perguntou. Por que, Pai? Então nós temos o direito de perguntar. Por que então, pastor, o sofrimento? Eu vou piorar a situação. Eu sou formado em filosofia, e em filosofia das várias matérias que a gente estuda na faculdade, você tem a matéria de metafísica. É a matéria pior dos anos de filosofia que eu fiz. Metafísica 1 e 2. E em metafísica nós estudamos vários teóricos e vários teólogos, vários teóricos, eu estudei teólogos também. E tem um que ele fundou uma seita, um filósofo, ele fundou uma seita, Epicuro, a seita do epicurismo. No Novo Testamento fala que Paulo, certa vez em Atenas, encontrou com filósofos estoicos e epicureus. Epicúrio tem um trilema, não é dilema, é trilema. Alguns atribuem a ele, nós não temos o texto original de Epicúrio, é uma citação
que desde o período da Idade Média já faziam a Epicúrio. Então é atribuído como sendo o trilema de Epicúrio. O trilema é o seguinte, preste atenção. É um dos maiores argumentos que ateus e céticos usam hoje para questionar a religião. O trilema é o seguinte, letra A. Se Deus existe, partindo da ideia que Deus existe, letra A, nós dizemos que Deus é todo-poderoso. Letra B, Deus é amor. Letra C, então por que existe o mal e o sofrimento? Entenderam a pergunta? Deus é todo-poderoso. Deus é amor, mas o mal existe. Então, uma das duas coisas estão erradas. A terceira opção, aparentemente, anula uma das duas anteriores. Porque se Deus é todo-poderoso e o mal existe, então ele não ama, porque ele podia fazer alguma coisa e não fez e deixou o mal surgir. Se ele ama e o mal existe, então ele não é todo-poderoso, porque ele não pôde impedir o mal de surgir. Para não ficar muito no mundo da filosofia, deixe-me esmiuçar isso de uma maneira assim mais fácil, que até as crianças possam entender. Porque nós cristãos, nós temos essa convicção, que Deus existe, que Deus ama, e não há como negar que o mal está aí. Então vamos fazer uma comparação para facilitar para os irmãos o entendimento disso. Assim como eu falo que Deus é todo-poderoso, vamos supor que eu seja tão rico, ou você creia que eu sou tão rico, mas tão rico, tão rico, tão rico. Vou exagerar, porque eu estou falando de onipotência. Eu sou tão rico que na minha conta bancária, como dinheiro apenas para gastos pessoais, eu tenho lá 500 trilhões de dólares. Lembre-se, eu estou fazendo uma comparação com a onipotência. Imagine, você acredita, o pastor Rodrigo é tão rico, tão rico, tão rico, que só na conta particular tem 300 milhões de dólares para gastar com o que ele quiser. Isto fora os imóveis, as empresas, o dinheiro investido, os carros, tudo que ele tem. Segunda informação que você acredita. Eu digo assim, eu amo você e faço qualquer coisa por você. Então você tem duas informações. Que eu sou multimilionário e que eu amo você e faço qualquer coisa por você, certo? Aí você chega para mim e fala, pastor, empreste-me 500 reais para salvar a vida da minha mãe. E eu falo, não dou. Qual a conclusão que você chega? Ou eu não sou tão rico, era um blefe, porque para quem tem 500 trilhões ou milhões de dólares numa conta particular, 500 reais não é nada. Ou eu sou mentiroso, não sou rico, ou pior, qual que é o pior ainda? Eu não te amo. Eu tenho dinheiro, mas não dou. É esse o dilema. Porque na igreja dizemos, Deus é todo poderoso, dizemos, Deus me ama, mas o mal está aí. Como resolver isso? Bom, vamos abrir a palavra de Deus. Foram os textos lidos aqui. E vamos abrir no livro de Jó. Antes que nós possamos ler com mais detalhes do livro de Jó, deixe-me só fazer um parênteses aqui para explicar algo aos irmãos. Eu quero me valer de um texto de Ellen White que para mim foi muito esclarecedor. É um texto de Ellen White que está no livro O Grande Conflito. Ellen White diz assim, o mal é um intruso no universo para o qual não pode se dar uma razão da sua existência. Querer justificá-lo é perigoso. Mas cuidado para não entendermos mal esse texto de Ellen White. Ela continua dizendo que em relação ao mal, há dois perigos, dois extremos que devem ser evitados. Extremo número 1, você falar assim, bom, já que eu não posso dizer nada sobre a origem do mal, então não vou dizer nada. Ela fala que isso é um perigo. É o perigo da preguiça. Você tem que estudar o porquê, à luz da Bíblia. Ah, não, o mal existe, não vou falar nada. Não, você tem que dar uma razão da sua fé. O outro extremo que Ellen White adverte é aquelas pessoas que tentam ficar dando explicações especulativas da origem do mal. E aí, entendendo bem o contexto da citação do Grande Conflito, Ellen White está querendo dizer o seguinte, o mal é um intruso, não há como justificar a presença dele. Por quê?
especulações perigosas dizem o seguinte: desde a época dos persas, havia a ideia do dualismo persa, que depois falaram do yin e yang, lá na China, na Índia, vão falar do yin e yang, que dizem que o mal é necessário para o equilíbrio cósmico. Já ouviram falar disso? Que o mal e o bem estão em equilíbrio. Nietzsche chegou a escrever isso no Assim diz Zarastutra. Nietzsche coloca um episódio lá que um religioso, imitando o próprio Deus, encontra-se com o diabo e o diabo fala assim: não me destrua, você precisa de mim. Se não sou eu, quem você vai salvar? Então isso é perigoso. Outra maneira perigosa e especulativa de explicar a origem do mal é dizer que Deus provocou a origem do mal porque Deus tinha um objetivo em mente. Também é perigosíssimo isso. Então nós temos que evitar os dois extremos, segundo Ellen White. O extremo da especulação e também o extremo do silêncio. Não vou dizer nada, não pode falar nada. Como é que eu resolvo isso? Ellen White me dá a pista. Com a história da redenção. E eu vou ver a história da redenção já no livro de Jó. Só que, irmãos, eu confesso para vocês, a primeira vez que eu li o livro de Jó, foi bem complicado para mim. Foi muito complicado. Primeiro porque a história, eu lembro que era um momento de muita dor na minha vida, e eu fui ler a história de Jó pensando que ia ter um conforto. Piorou. Porque olhando grosso modo, lembra naquela época eu apenas li o livro de Jó, não estudei. Eu já mencionei umas 3 ou 4 vezes nessa semana e quero deixar emblemático isso aqui, que Bíblia não é livro para ser lido, é livro para ser estudado, meditado e obedecido. E falei também que em termos de razão, leitura e estudo não são sinônimos perfeitos. Você pode estudar uma coisa sem ler nada, ou pode ler um monte de coisa e não está estudando. Então, dentro desse contexto, não se assustem com o conselho desse pastor. Não leia a Bíblia. Entenderam o que eu quis dizer? Não leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Medite sobre ela. Siga. Porque ler é só ficar lendo. Bíblia não é para ler, é para estudar, meditar, obedecer. Ler você lê a Veja, o Diário da Tarde, a Folha de São Paulo, a Tribuna, o Globo, o que você quiser ler. Mas quando eu li, antes de estudar Jó, eu fiquei complicado. Vocês conhecem a história de Jó? Um homem que era íntegro, bom perante Deus. Olha como é que começa. Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. No hebraico, essa palavra íntegro é a palavra tam. Tam, em hebraico, significa completo, perfeito. Alguém que, assim, em tudo Jó era bom. Ele era competente nos negócios, ele era um excelente pai de família, ele era bom vizinho, bom amigo, bom administrador, bom religioso, bom sacerdote do lar. O homem era bom em tudo, fiel a Deus. Aí começa a história. Aparentemente, um jogo de aposta entre Deus e Satanás. Como se Jó fosse um cavalo de corrida. Vamos lá, ele chega primeiro, eu aposto nesse cavalo, eu aposto contra. Então lá, 10 mil, vamos lá. Tem um filme, uma vez, uma comédia, Trocando as Bolas, onde 2 milionários ficavam fazendo apostas sobre a vida de um mendigo. Não sei quantos já assistiram esse filme. Eles escolhem aleatoriamente um mendigo na rua e dão para o mendigo toda a riqueza, depois tiram de uma vez tudo que ele tem e no final revelam que era uma aposta dos dois, $1 que os dois ricos estavam apostando. Será que Jó é isso? Aparentemente, parece que é sim. Que Deus fica lá, Satanás, ele vai pecar, não, ele vai ser fiel. Ele vai pecar, ele vai ser fiel. E o pior é que no decorrer do livro, Jó questiona, né? Jó questiona. E no final Deus devolve tudo para ele. Mas e os filhos que ele perdeu? Um filho que morre você pode ter outro, mas aquele ali não tem como substituir. Outro problema com o livro de Jó é que o hebraico do livro de Jó é um hebraico muito complicado. É o livro mais cheio de trocadilhos e armadilhas na língua hebraica. Quando São Jerônimo foi traduzir a Bíblia da Vulgata, a Vulgata Latina, que ele foi traduzir do hebraico e do grego, Jerônimo foi para Israel, na época não tinha Israel ainda, era Palestina, né? Jerônimo foi para Palestina para estudar hebraico. E ele tinha um rabino que assessorava a traduzir os livros do Antigo Testamento. E quando foi para traduzir Jó, o rabino ficava do lado dele ali, e tinha passagens que até o rabino não conseguia traduzir.
E Jerônimo escreveu assim: Jó é escorregadio como lama. Só para vocês terem uma noção exemplar do que eu estou dizendo, tem uma passagem no livro de Jó que diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Esse texto no hebraico pode ser lido: eu sei que o meu Redentor vive, ou eu quero a redenção enquanto estou vivo. Você pode ler dos dois jeitos. Agora tem um problema da história também aqui. Que história é essa, pastor? Bom, em primeiro lugar, deixe-me dizer que eu não vou poder responder a você todos os detalhes da problemática do mal. Se você está falando que não vai poder responder, eu vou fechar a Bíblia e ir embora. Se tiver um ateu nos assistindo, aí está vendo? O crente está admitindo que não dá para explicar. Calma. Tem muita coisa que eu não consigo entender ou que foge ao meu grau de especialista e nem por isso eu vou deixar de mencionar, de usar aquilo. Por exemplo, um celular. Tem um celular, só para eu ilustrar aqui, rápido, alguém que tem? Você empresta, por favor, Bradley? Vamos imaginar aqui, eu não sou técnico em telecomunicações, acredito que a maioria daqui, se tiver um ou outro, mas eu não sou. Quando eu vejo um aparelho desse, eu não consigo explicar. Como é que eu posso, nesse momento, tirar uma fotografia com vocês de um celular e digitar alguns números aqui, e essa fotografia, numa fração de segundo, e parar no outro celular que está lá no Japão? É meio estranho isso. Foge ao meu calibre mental entender isso aqui. Foge ou não foge? Claro que foge. Eu não entendo. Talvez não fuja ao calibre mental de alguém que entenda, mas para mim parece mágica. Eu sei que tem uma explicação física para isso. Eu sei que tem uma explicação da telecomunicação, mas eu a desconheço. Como é que eu posso? E outra, milhões de pessoas usando o celular ao mesmo tempo, e como é que a mensagem, o som, a voz, a imagem, saem daqui pelo ar, outras também passando, e vão direitinho no outro ali. E ainda que haja em nosso meio um especialista em telecomunicações, fala: pastor, esse exemplo para mim não funciona, porque eu sei como o celular age. Parabéns para você. Só que se eu desse o exemplo não do celular, mas da matéria escura do universo, aí você que entende muito de celular ia ficar também sem entender. O físico ia entender bem, mas você não. Quer dizer, mesmo que você seja expert numa área, tem outra que você não domina. E vou piorar o meu exemplo. Se eu trouxer aqui à frente agora um especialista em telecomunicações e falar com ele assim: olha, o tempo está avançado, ninguém aqui entende de celular. Você tem 3 minutos para explicar para a gente como é que isso aqui funciona, não deixando dúvida nenhuma. 3 minutos. Ele nem vai tentar. Vai? Por que não? Existem tantas coisas que você precisa saber, conhecimento prévio, que se ele arriscar começar a explicar o processo, na primeira frase dele, alguém vai levantar a mão e vai fazer uma pergunta. Ele vai responder essa pergunta, aí vai abrir outra pergunta. Ou seja, ele gastou os 3 minutos e nem abriu dúvidas que nem foram respondidas. Sabe o que ele ia falar para vocês? Gente, para eu saber como isso aqui funciona, foram muitos anos de pesquisa e estudo. Não são em 3 minutos que você vai conseguir isso. Então, minha sugestão: aprenda a usar com sabedoria. Mesmo que você não saiba como funciona, você sabe como usar. Então, use. Obrigado, Bradley. Agora os irmãos entendem o que eu quero dizer. O universo e o mal no universo é uma coisa tão grande, tão grande, tão grande. E a nossa vida nesse mundo é um período tão curto no curso das estrelas, que querer que Deus explique, para longe de qualquer questionamento, todos os detalhes da problemática do mal, é querer que o técnico explique a você, em 3 minutos, como funciona o celular. O problema não está com o técnico. Está com a minha capacidade diminuída. Então, a minha vida é menos de 3 segundos na eternidade. É pouco tempo e pouca cabeça para Deus explicar tudo. Então Deus faz gentilmente o conselho do homem do celular. Mesmo que eu não saiba como é que a foto sai daqui e vai parar no outro, eu sei como fazer isso acontecer. E o celular se torna funcional. Agora um recadinho para os ateus e céticos. Imagine que alguém de maneira bem
dura, falasse assim: eu me recuso a usar o celular ou acreditar nele enquanto não me explicar tintim por tintim como a coisa funciona. Imagine que você caísse numa floresta com índios que não tiveram nunca contato com a chamada civilização. E existisse um índio cético ali. E você pega o celular e fala com ele: ó, com isso aqui eu consigo falar com qualquer pessoa ao redor do mundo que tem um outro aparelho desse. Ele fala: difícil, duvido, impossível. Aí você vê, não dá sinal. E ele fala: eu só acredito se eu vir. E eu não uso enquanto eu não souber como é. Me explica então, como é que funciona isso? Ele fala: não sei, eu sei que funciona. Mentira sua. É o que muitos ateus fazem. Eles duvidam e não aceitam porque não sabem explicar. Tem ateu que fala assim: tá bom, eu só acredito se você me explicar tintim por tintim como é que surgiu todos os detalhes do universo. Como é que Jesus conseguiu entrar numa virgem, como um feto, e nascer de uma mulher virgem. Enquanto você não me explicar, eu não acredito na Bíblia. Imagine alguém também falando para um técnico em telefonia celular: enquanto você não me explicar como é que a foto sai desse aparelhinho e vai parar no Japão em uma fração de segundos, eu me recuso a usar. Seja humilde. Utilize. E deixe o técnico saber como é que funciona. E o técnico é Deus. Tá certo? Vamos ao livro de Jó mais uma vez. Agora, mais uma pergunta antes de entrar no livro de Jó. Tinha uma coisa importante. Por que eu acredito que eu posso usar o aparelho celular para falar com alguém no Japão e não acredito que o alarme do meu carro permita o mesmo exercício? Eu tenho um aparelho celular, que é um aparelho, e eu tenho um alarme de carro, que também é um aparelho. Por que eu tenho fé que se eu discar os números do celular, eu vou conseguir falar com alguém lá no Japão, e não tenho fé que esse aparelho me permitirá isso? Qual a diferença entre o celular e o controle do alarme? Que o celular me faz crer que eu posso falar com alguém, isso aqui não. Simples. Testemunho e experiência. Várias pessoas já me disseram que o celular funciona. E eu mesmo experimentei e vi que funciona. Eu nunca vi alguém em sã consciência conseguindo passar um interurbano com um alarme de carro. Então a Bíblia é a mesma coisa. Por que eu creio na Bíblia e no Deus da Bíblia e não outras coisas? Eu tenho testemunho de pessoas que disseram que funciona e eu tenho a minha experiência pessoal. Então, ainda que eu caia numa selva e o índio me chame de louco porque eu disse que já falei no celular, eu vou continuar acreditando porque eu tenho experiência, mesmo que ele não tenha. Jó capítulo 1, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio... Completem. Faltou uma palavrinha aqui, alguns aí. Vamos direitinho. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás no meio deles. É interessante que aqui de novo tem um trocadilho no hebraico. No hebraico, quando você quer dizer e, você fala vav. É o vav conjuntivo. Você põe como se fosse uma letra V do nosso alfabeto. Só que ali não está va Satan e Satanás. Está gam ha Satan. Por que gam, também Satanás? É porque é uma ironia de Moisés ao escrever ali. O que ele quer dizer é o seguinte: Satanás estava onde ele não deveria estar. Satanás estava onde não deveria estar. Seria como se fosse assim: imagine que você tem um marido e ele abandona você, humilha você. Aí num dia lá que você está fazendo aniversário, ou recebendo um prêmio, ele aparece lá na mesa, todo mundo batendo palma, e te dá um abraço, tudo. Aí no outro dia você vai contar a história. Foi bom lá o prêmio? Ah, foi, pastor, foi bom. Estava todo mundo lá, minha família veio de longe, meus filhos estavam lá, o pessoal da empresa, todo mundo lá no meu aniversário, me dando prêmios e presentes e tudo mais. Estava todo mundo lá. E o fulano também estava com a amante. Quando você descreve todo mundo e fala nesse tom, o fulano também estava com a amante, o que você está querendo me dizer? Que ele estava de intruso, que ele não tinha direito de estar ali. Da forma como o hebraico está escrito aqui, e é-me dito que Satanás estava ali de intruso, Gam ha-Satan, estava também o Satanás. E o que eles estavam fazendo perante Deus, pastor? Bem, o livro de Jó está ecoando o Oriente Médio.
E na Bíblia mostra uma coisa interessante de Deus que parece com o Oriente Médio. Decore aqui para você entender. No Oriente Médio, quando o monarca tinha um grande império e cada parte do império era dominada por um governador diferente, o monarca, 1, 2 ou 3 vezes por ano, convocava todos os governadores na capital do império. Todos. Lembram que Nabucodonosor um dia ergueu uma estátua e convocou todo mundo para ir adorar a estátua? Lembram disso? O monarca convocava todo mundo. E quando ele convocava os governadores, havia 3 motivos dessa reunião. Letra A. O primeiro motivo pelo qual o governador convocava todo mundo, para que os governadores pudessem reafirmar a sua fidelidade ao rei. Eles diziam: Senhor, nós continuamos aceitando o Senhor como nosso soberano. Letra B. Se havia alguma demanda judicial, aquele era o momento de julgamento. E letra C. Os governadores trariam para o rei as notícias do seu reino. Vamos repetir então? Os reis reuniam todos os governadores algumas vezes por ano, e nessa assembleia 3 coisas aconteciam. Letra A, reafirmação da fidelidade e autoridade do rei. Letra B, momento de julgamento. Se alguém tinha uma causa contra o outro, julgava. E letra C, ouvir as notícias. Então vamos supor que eu fosse o presidente, e cada um representando um estado. Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Santa Catarina, São Paulo. E cada um chega. E aí, quais as novidades? Olha, lá em Santa Catarina houve a enchente, mas graças a Deus já está controlado, ok. Lá em Goiás teve um problema assim, mas foi controlado. Lá a agricultura deu bem em tal estado. E recebi as notícias. E era também o momento de reafirmarem a autoridade do rei. E terceiro, o momento do julgamento. Agora, olha mais uma vez para o texto bíblico. Veio também Satanás entre eles. Irmãos, eu preciso mais uns 10 ou 15 minutos para encerrar isso aqui, mas deixe-me colocar uma coisa na cabeça. Hoje nós atrasamos um pouquinho, mas por isso que eu estou dizendo para os irmãos que mais uns 10 ou 15 minutos nós encerramos, para ninguém ficar muito cansado. Em hebraico não se coloca artigo antes de nome próprio. Em português eu posso falar assim: o João, a Maria, o Antônio. Em hebraico não é comum isso. Você não usa artigo antes de nome. O nome é o nome. Só que quando eu leio aqui em hebraico, está assim: Gam, Ha, Satan. Veio também o Satanás. Mas vem cá, mas você acabou de falar que não se usa artigo antes de nome próprio. Então aqui não é o nome próprio. Na Bíblia, aí, quando está traduzido com letra maiúscula, nesse aspecto de joia está errado. É mesmo, pastor? Está errado. Aliás, a rigor, qual é o nome mesmo do inimigo? Lúcifer. Satanás é um apelido que ele adquiriu por causa da sua atitude. E Satã, em hebraico, é a raiz da palavra promotor, acusador em tribunal, advogado de acusação. É um termo técnico. Acusador não é necessariamente alguém que numa briga, vamos supor que o preceptor chega lá no dormitório e fala assim: quem foi que jogou a bomba aqui dentro do banheiro? Aí 2 alunos começam a se acusar. Foi ele, não foi ele. Não é esse tipo de acusação que é Satã. Satã é um acusador como promotor, alguém que judicialmente leva você perante o tribunal. Esse aqui é o Satã. Por isso que Lúcifer adquiriu o apelido de Satã, porque ele é um acusador num tribunal. A cena que está em Jó aqui é cena de tribunal. Agora, mais um detalhe. Eu sei que há advogados em nosso meio, eu vou pedir licença para entrar um pouquinho na área de vocês, embora eu seja completamente leigo em direito, mas eu vou falar do direito no Oriente Médio, porque existem anacronismos, né? Às vezes o pessoal erra um pouquinho. O tribunal, as leis do Oriente Médio eram diferentes de hoje. O pessoal pega o direito de filme americano, o direito do Brasil, e quando vai falar sobre o juízo investigativo de Deus, o juízo de Deus, faz uma comparação imperfeita. Quando a Bíblia fala de juízo, é diferente. Quer um exemplo? No Oriente Médio, não existe a figura do advogado de acusação. Ah, você acabou de falar que tem? Eu vou explicar como. Se eu tenho uma demanda contra você,
e eu levo você ao tribunal, eu serei o advogado de acusação. Eu não contrato alguém para ser advogado de acusação. Entenderam a questão? Se eu tenho uma demanda contra você e vou ao tribunal, o juiz, como eu tenho a demanda, nomeia. Rodrigo é o advogado de acusação. Porque o advogado de acusação e o que está levantando a causa é a mesma pessoa. Eu não contrato um advogado de acusação. Não existe isso. Você pode contratar um advogado de defesa, que muitas vezes é o próprio juiz. Por isso que Jesus na Bíblia é juiz e advogado de defesa. Ficou claro para a igreja? Então eu tenho o juiz, que às vezes é o mesmo advogado de defesa, e o advogado de acusação é a própria pessoa. Eu tenho uma causa contra você, eu levo você ali até o tribunal. Por isso que a Bíblia fala que quando Satanás nos acusa perante Deus, aqui o problema do anacronismo. Quando Satanás acusa, fala assim, foi expulso o acusador, não é que Satanás está assim, olha lá o que eles fizeram, olha lá o que eles fizeram. Não é esse tipo de acusador. Quando Satanás está indo nos acusar perante Deus, sabe o que ele está fazendo? Ah lá, eles me pertencem. Dê-me o que é meu por direito. Eles me pertencem. Quando Satanás está diante de Deus acusando você, não é apenas para sentenciar você. É para garantir o que é dele. Que ele é a vítima na visão dele. Ele é o lesado. O advogado de acusação é o mesmo lesado. Não são duas pessoas no Oriente Médio. Quando Satanás apresenta diante de Deus como advogado de acusação, ele se diz, eu sou a pessoa que foi lesada. E quando fala que ele é o acusador, eles são meus. Agora eu pergunto, se Satanás aparece perante Deus, sem o direito de estar ali, e aparece como promotor, quem é o acusado aqui, no livro de Jó? Quem que vocês acham que é? O próprio Jó? É Deus. Deus faz uma pergunta para Satanás. Olha aqui no verso seguinte. O que Deus pergunta? Perguntou o Senhor a Satanás. Qual foi a pergunta de Deus? Não ouvi ainda, igreja em coro. Qual a resposta de Deus? A pergunta de Deus? De onde vens? Miatabô, em hebraico. Significa assim, o que você está fazendo aqui? Você não tem direito de estar aqui. Aí ele respondeu com uma outra questão. Ele respondeu de rodear a terra e passear por ela. Isso é uma gíria, uma expressão idiomática. Na Bíblia você encontra algumas vezes que essa expressão rodear e passear aparece referente a um rei. Eu vou explicar como é que funciona. Se eu tivesse um reino, os reis costumavam de noite, ou na viração assim na madrugada, ou na viração do dia, quando tivesse para anoitecer, eles cobriam a cabeça e andavam pelas ruas do reino disfarçados. Aí chegavam lá na turminha, estava todo mundo esquentando ali no fogo. Tudo bem, gente? Tudo bem? Posso ficar com vocês? Que pode. Mas ninguém sabe que é o rei. E ele faz pergunta de política. Assunto de política, somente em bar todo mundo gosta de comentar. Escuta, o que vocês acham do rei? Aí um solta lá, o rei? Estão querendo matar o rei. É mesmo? Quem quer matar o rei? Fulano. Ah, é mesmo? Aí ele sai sabendo, aqueles no reino que são a favor dele são contra. Por exemplo, Davi, a Bíblia menciona que Davi um dia estava circulando e rodeando pelo seu palácio, passeando pelo seu palácio, quando ele viu Betseba tomando banho. No livro do Gênesis fala assim, passeava Deus pelo jardim na viração do dia. É a expressão idiomática. Deus veio ver se estava tudo bem. E Satanás usa a mesma coisa. Passear pela terra e rodar por ela. O que significa? Ninguém na terra nega a minha autoridade. Adão e Eva comeram do fruto e me deram o poder. Eu tenho autoridade para estar aqui, de rodear a terra e passear por ela. Eu tenho direito legal. E desculpem os advogados, mas eu vou dizer uma coisa, como leigo, tem muita coisa que pode ser legal, mas não é moral. Uma união estável entre dois homens pode ser legal, mas não é moral. Uma pessoa que consegue roubar tudo que você tem, porque conseguiu no momento de fraqueza tomar a sua assinatura, isso não pode ser legal, mas não é moral. Satanás tinha o direito legal de estar ali representando a terra, porque realmente Adão e Eva, 100% da terra, entregaram o governo para ele. Então, enquanto cada um estava representando o reino, ele estava representando a terra.
mas ele não tinha o direito moral de estar ali. Aí Deus responde à pergunta de Satanás com uma outra pergunta. Que disse Deus? Viste o meu servo Jó? Tem um que nega o seu governo. E não basta, irmãos, a Satanás ter a maioria do lado dele. Ele tem que ter a totalidade. Por isso que durante a história do grande conflito, ele sempre tentou matar o remanescente. Porque ele fica com toda a terra. Quando a porta da graça se fechar, Deus não permitirá mais que haja martírio. Senão não vão haver conversões, todo mundo fica do lado do diabo. Aí todos os anjos estavam ali, todo mundo, ficaram com dúvidas. Deus olhou e falou assim, pois não. Jó me serve. Não, o Senhor comprou a Jó. Tira tudo que ele tem e vamos ver se ele continuará te servindo. E Deus permitiu então que Satanás tirasse tudo para testemunho do universo. Que Deus não compra ninguém. Eu imagino quando no céu Jó chegar, ele vai ter o privilégio de encontrar anjos e seres de mundos não caídos que vão falar assim, Jó, obrigado, porque o seu testemunho me fez ficar do lado do Messias. Interessante, Deus não precisava dar satisfação de nada a ninguém. De nada. Mas ele é humilde e deu satisfações. Tá bom, pastor. Mas espera aí, você não vai terminar esse sermão agora não. Eu ainda tenho algumas perguntas aqui. Por que que Deus deixou, tudo bem, eu entendi ali no momento ali, Satanás colocou o caráter de Deus em dúvida, por isso Deus deixou que Jó sofresse, tá bom, eu entendo. Mas por que Deus deixou Satanás existir, pastor? Deus sabia ou não sabia que Satanás ia aprontar tudo aquilo? Sabia ou não sabia? Claro que sabia, ele é onisciente. Por que que ele deixou Satanás vir à existência? Bom, em primeiro lugar, porque Deus criou seres livres. Deus criou seres livres. Tá, pastor, mas ele sabia que Satanás ia aprontar aquilo. Deixa-me falar mais um pouquinho de metafísica com você. Todas as coisas que existem, tudo que existe, para existir passa por dois processos, que em filosofia chama de potência e ato. Vou dar um exemplo. Eu não tenho filhos ainda, mas eu posso ter filhos. Então os meus filhos existem em potência. Se algum dia eu chegar a ser pai, eles deixaram de ser potência e passaram a ser ato. Hoje não tem como um filho meu sofrer um câncer. Hoje não tem como eu pedir oração para um filho meu. Hoje não tem como meu filho estudar no IAS. Ele não existe. Ele existe em potência. Se eu fosse desenhar o meu primeiro quadro aqui, e o quadro existe na minha cabeça e eu tenho a possibilidade de desenhar, esse quadro já existe em potência, mas ele não existe em ato. Eu posso passar a vida toda e nunca pintar esse quadro. Ele nunca vai deixar de ser uma potência. Ficou claro para a igreja? Quando Deus criou seres livres, a potência do mal passou a existir. Porque existia a possibilidade de virem para cá ou para lá. Aí alguém fala, então Deus é o responsável pela existência do mal? Não. Eu leio diferente. A possibilidade do mal foi o preço que Deus pagou para você existir. Coloque isso na sua cabeça. Deus queria tanto você que ele arriscou. A potencialidade do mal foi o preço que Deus pagou para você existir. Se o pai tem um filho com síndrome de Down, qualquer coisa terrível, e ele ama muito essa criança, pergunta a ele se ele quer voltar atrás e deixar de ter criança porque ela nasceu com um problema. Tá, pastor, mas tá bom. A potencialidade do mal passou a existir. Deus é todo poderoso, mas ele assumiu um ponto vulnerável. Ele pode ser rejeitado. E por que ele deixou Lúcifer então vir? Porque Lúcifer que começou tudo isso. Eu vou explicar por quê. Vamos supor que eu seja um professor e em sala de aula eu falo com os meus alunos assim, no primeiro dia de aula. Pessoal, vocês estão com essa página em branco aí e todo mundo aqui é livre para escolher. Você tem o direito de, opção A, querer ter a mim ou não como seu professor. Opção B, querer fazer ou não a minha matéria. E eu vou colocar um terceiro, pode dar uma nota para mim como professor. 3 coisas. Você pode querer ter a mim ou não como seu professor, pode querer ter ou não a minha matéria, ainda pode me dar uma nota. E eu prometo, o que vocês escreverem aí, eu vou levar para a diretoria do colégio conhecer, tomar conhecimento. Num primeiro momento, qual que é a sensação dos alunos? Puxa, que professor democrático, né? Ele dá oportunidade e todo mundo escreve ali empolgado. Só que eu separo os papéis e só levo para a diretoria aqueles que me deram nota 10
que falaram que me aceitam como professor e que querem cursar minha matéria. Os outros, eu jogo no lixo. Aí eu viro para o diretor e falo assim, tá vendo? 100% dos alunos me aprovam. Mas na verdade eu estou sendo o quê? Mentiroso. Porque eu disse que todo mundo tinha oportunidade de decidir, mas eu deixei a direção saber apenas dos que me apoiavam. Se Deus dissesse, todo mundo tem o direito de me escolher, mas só deixasse vir à vida aqueles que ele sabia que não iriam escolhê-lo, Deus também seria um mentiroso. Todo mundo pode me escolher, mas mal você sabe que só vem à tona a vida aqueles que o escolhem. Então Deus é um mentiroso. Aí você fala, pastor, mas ninguém ia saber disso. Não importa, Deus sabe e Deus não duela consigo mesmo. Então, para concluir isso aqui, mesmo sabendo que Lúcifer iria pecar, ele deixou Lúcifer vir à existência. E alguém pode falar assim, mas ele é todo poderoso, pastor, por que ele não impediu? Cuidado, não confunda. Tem gente que confunde um Deus todo-poderoso com um Deus ilógico. Tem um monte de coisas que um Deus todo-poderoso não pode fazer. Deus não pode destruir a si mesmo. Deus não pode criar um outro igual a ele. Deus não pode mentir. Deus não pode pecar. Deus não pode ser surpreendido. Deus pode criar a terceira margem do rio. Isso não é ser todo-poderoso, é ser ilógico. E quando eu tomei estudos bíblicos com essa igreja, eu aprendi que a lei é a base do caráter de Deus. Então Deus é lógico, Deus tem as suas regras, as suas leis. Se Deus infringisse as suas leis, ele não seria todo poderoso, ele seria ilógico. Se Deus pudesse fazer um círculo quadrado, ele não seria todo poderoso, ele seria irracional. Então não confunda as coisas. Mas finalmente, uma vez que Lúcifer veio, a desgraça aconteceu. Lúcifer deixou que o pecado não fosse mais um ato, uma potência, mas se tornasse um ato. Agora passou a existir. Aprendam uma coisa, irmãos. Deus tem a maravilhosa competência, não me perguntem como, eu só estou testemunhando, de tirar bênçãos de coisas que ele não desejou. Eu conheço muita gente especial, maravilhosa, que tem uma vida que é uma bênção para ele e para a igreja, e que foram fruto de um relacionamento sexual indesejável. De repente eu estou pregando nesta manhã para pessoas que estão me ouvindo aqui e que descobriu que o seu pai e sua mãe tiveram um adultério e você nasceu. Eu conheço pastores que foram filhos de uma prostituta e são uma bênção. Um deles mesmo uma vez confessou, falou, olha, é terrível, era um aluno de teologia, uma bênção, hoje está trabalhando na obra. A mãe dele era uma prostituta. Ele nunca pôde saber quem é o pai dele porque era um dos muitos clientes que a mãe tinha. Agora eu pergunto a você, Deus queria aquela relação sexual? Queria? Lógico que não. Eu vou falar que Deus queria aquele adultério? Não. Mas se Deus não queria aquilo, então quer dizer que Deus não queria você? Aqui que vem a mágica. Deus não queria aquela relação. Mas uma vez que ela aconteceu, Deus consegue escolher o espermatozoide e o óvulo certo para que você nascesse. E você é a bênção que Deus tirou de algo que ele não queria que acontecesse. Deus não queria que aquela prostituta se juntasse com um homem num bordel. Deus não queria, mas uma vez que aquilo aconteceu contrário à vontade de Deus, Deus fala, então eu vou aproveitar isso e vou tirar uma bênção disso aqui. Deus não queria que Satanás transformasse o mal numa realidade. Não queria, não era plano de Deus. Mas uma vez que aconteceu, Deus tirou daí uma bênção. Sabe qual? Voltando ao exemplo do quadro. Se o quadro que eu estou prestes a pintar é o mal, como é que você pode impedir que esse quadro exista? Bom, você tem três opções. Você pode me destruir, aí o quadro não será pintado. Você pode tirar a minha capacidade de pintar, aí o quadro não será pintado. No caso da comparação, Deus poderia destruir a humanidade livre, ou o universo livre. Deus poderia tirar do universo a capacidade de livre-arbítrio. Ou terceira opção, Deus pode permitir que o quadro seja pintado, e agora eu posso queimá-lo. Eu posso pintar outros quadros, mas aquele, nunca mais. Entenderam o que eu quero dizer? Agora que o mal se tornou uma realidade, ele pode ser destruído. O meu filho hoje não pode ser destruído, mas se ele nascer, ele pode ser destruído. Agora, para o mal ser destruído, precisava de um corpo. E Cristo assumiu na sua carne todo o pecado de todo o universo. Especialmente da raça humana, porque ele morreu pelos seres humanos, claro. Os homens, os seres humanos estão envolvidos no plano da redenção, isso é claro. Jesus ali na cruz do Calvário pagou o preço
Quando alguém me pergunta o que Deus fez, por que Deus não fez nada para impedir o mal de existir, eu respondo com outra pergunta: quem pagou o maior preço? Meu irmão, minha irmã, Jesus vai ficar para sempre com as marcas dos cravos nas mãos e nos pés por toda a eternidade. Você já parou para pensar por que Jesus vai ficar para sempre com o corpo humano? Com cicatriz? Ah, pastor, memorial da redenção, isso é muito pouco. Já pensou aqui, olha o que eu fiz por vocês, olha aqui, olha, a eternidade toda, não é só memorial, isso faz parte do preço eterno que ele pagou. E quando a nova Jerusalém descer do céu, com poder e grande glória depois do milênio, uma coisa extraordinária vai acontecer. Extraordinária. Os ímpios vão ressuscitar. Foi isso que eu aprendi no estudo bíblico, não foi? E eu me perguntava, por quê? Eles já não estão destruídos? Já não estão mortos? Por que Deus vai trazê-los à tona de novo? Por quê? Só para matar de novo? Que sadismo. Até que hoje eu já tenho a razão, irmãos. Sabe por quê? Pela primeira e única vez em todo o universo, todos vão estar reunidos. Os salvos dentro da cidade, os anjos também, os seres de mundos não caídos, os ímpios fora da cidade, os anjos caídos fora da cidade. E quando Deus descer, ele pergunta mais uma vez para todo o universo: bem, pessoal, agora vocês sabem o que é o bem e o mal. O mal não é mais uma possibilidade, é uma realidade. Vocês viram quanta gente sofreu por causa do mal. Vocês testemunharam 6.000 anos de dor e sofrimento. Sim, Senhor. Então agora, eu fui acusado de ser um déspota. Satanás me acusou de ser um ditador, de obrigar as pessoas a me seguirem, de obrigar as pessoas a me escolherem. Eu pergunto a vocês, universo, agora que vocês já sabem o que é a realidade do mal, vocês querem o mal ou não? Não, Senhor, não queremos. Anjos, não, Senhor, nós já sabemos o que é o mal, não queremos. Salvos, definitivamente, Senhor, nós experimentamos na carne a dor do pecado, não queremos. E vocês, ímpios? E a Sora White diz que até Satanás e os ímpios vão por um momento reconhecer e ajoelhar e falar: grandes e justos e verdadeiros são os teus caminhos, Senhor. Fomos longe demais, nós também não queremos o mal, mas se o Senhor não nos destruir, nós vamos levar o mal e vamos perpetuar o mal. Então, irmãos, quando Deus fizer descer o fogo para destruir a todos, não será um ato da soberania de Deus, será a resposta a uma oração universal. O mundo e até os ímpios vão falar: Senhor, pode destruir o mal, e no caso dos ímpios, cada um de nós com ele, porque é tarde demais. Então, nesta manhã, quando você estiver diante de um sofrimento e alguém perguntar por que deixou Deus o mal existir, pense um pouquinho. Quem pagou o maior preço? Eu queria que a moça que vai cantar viesse aqui à frente agora, que eu vou fazer o apelo final. E enquanto ela vem, eu quero, nesse meu minuto final, meu último momento aqui na semana de oração, levar você a refletir um pouco. Como pode um Deus todo-poderoso ser morto? Jesus não tem como deixar de ser Deus, ele não tem como perder os atributos dele. Suponhamos que eu tivesse uma visão divina, e para você ser salvo eu teria que perder a minha visão, mas eu não tenho como ficar cego, como Deus não tem como deixar de ser Deus. Mas vamos supor que você precise que eu fique cego para você ser salvo. Então, voluntariamente, por amor a você, eu fecho os meus olhos por toda a eternidade. Eu não perdi a capacidade de enxergar, mas voluntariamente eu me autoimpus uma cegueira. Isso é pior do que ser cego. Porque se você é cego, não tem o que fazer. Mas se você só está de olho fechado e pode enxergar, eu não sei como será a onisciência e a onipotência de Jesus, não vou especular. Mas que ele vai ficar para sempre com um corpo humano, vai. Para sempre. A revelação me diz isso. Como ele faz para ser onipresente, preso a um corpo humano, no céu eu vou descobrir.
Mas mesmo um corpo glorificado para um Deus Todo-Poderoso é uma humilhação muito grande. E quando nós estivermos com Ele no céu, aquela cicatriz que te incomoda não vai estar lá mais. Mas a dele vai estar. Para sempre. Não como memorial apenas. É o preço eterno que Ele pagou. Então, durante o momento desse último apelo, se houver alguém em nosso meio, sei lá, alguém que está afastado de Deus, eu não sei, de repente estou pregando aqui para ex-adventistas, para pessoas que estão recebendo o estudo, que ainda estão na dúvida quanto ao batismo, visitas, todos vocês estão incluídos, que estão aqui na frente também, vem aqui que eu quero fazer uma oração especial por você. Você que está questionando a Deus, Senhor, por que que o Senhor deixou, por quê? Ele pagou o maior preço, tenha certeza. E Ele está mais ansioso de acabar com tudo isso do que você pode imaginar. Em nome de Jesus, se você sentir um desejo no seu coração, vem aqui durante a música. Especialmente você que não é batizado, você que se sentiu afastado de Deus, que está questionando Deus, vem aqui que eu quero orar por mim e por você. Que Deus use você agora poderosamente. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava me esperando neste meu novo e lindo lar. Hoje é um sonho, mas um dia será uma realidade. Belo jardim, Imagine só, lago de cristal, quando a gente chegar lá, qualquer dor vai ser das nada. mansões, Eu sei que está doendo, liberdade, mas quando estiver no céu, não vai ser nada. flores que nunca E em nome de Jesus, se você sentir no seu coração, vem não há aqui. mais sombra. Deixa eu orar por você. Deixa eu pedir a Deus para dar força para você vencer, para você ter a coragem de tomar as decisões que com você mesmo você não vai tomar. Eu não preciso mais sonhar. Em nome de Jesus. Amém. Posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor. Glórias ao Rei, meu Salvador. Imagine agora eu estarei no céu, Eu não preciso mais sonhar. Nem sonhar, nem ter medo. Abraçar Jesus, já Posso pensou? abraçar o meu Jesus. Oh, glória que vai ser aquele dia. Tocar nas suas mãos, Posso tocar em suas ver as mãos, feridas. ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar. Eu não preciso mais sonhar, essa é uma realidade. Posso abraçar o meu Jesus. Tocar em suas mãos, Posso tocar em suas ver as mãos, máscaras dos ver as pregos. feridas, Falar obrigado, Senhor, que eu estou aqui. eterno amor que me salvou. O eterno amor que salvou você.
eterno amor que me salvou. Se você esquecer tudo desse sermão, lembre-se disso. Eu sei que a cruz do Calvário é muito importante. A nossa teologia tem que ser centrada na cruz. Mas Deus começou a pagar um preço muito alto para você existir muito antes da cruz. Deus começou a pagar o preço quando Ele criou os seres livres. Já parou para pensar? Um Deus todo-poderoso que assume um ponto vulnerável, Ele pode ser rejeitado. Um dia Satanás no céu falou: eu tenho o direito de estar aqui. E Deus respondeu: não, não tem não. Você já viu meu servo Jó? Eu tenho certeza em nome de Jesus. Hoje Satanás não pode mais ir ao céu. Mas se daqui da terra ele gritasse: eu tenho o direito de estar aí, Deus iria responder: não tem não. Você viu o grupo que está lá na igreja? Seja um argumento de Deus de que Ele não compra ninguém. Eu não tenho explicação para tudo que você passa. Mas eu sei de uma coisa, meu irmão. Quando a gente vê no céu e olhar aquelas feridas, toda a dor de hoje não vai ser nada. Acredita em mim. E mesmo hoje, antes desse céu chegar, Ele vai dar a força que você mesmo não tem. Acredita nisso. Mas por favor, não larga de Jesus não, viu? Nunca. Coloca na sua cabeça assim: nem que eu seja o último a entrar aí, eu vou entrar. Tá bom? Machucado, esfolado, mas eu vou entrar. Pela graça de Deus. Feche o seu olho agora. Vamos falar com o nosso Senhor. Pai, Jó era um nome interessante, significava: onde está o meu pai? Jesus também perguntou: Deus meu, por que me desamparaste? Muitas vezes na vida, Senhor, não entendemos aonde o Senhor está. Mas, Senhor, por favor, segura nossa mão nesse momento, nossa mão trêmula. Ajuda-nos a passar pelo vale da sombra da morte, Senhor. Nós estamos com medo, Pai, nós não queremos enfrentar os problemas, não está fácil. Mas se o Senhor der pelo menos a mão para a gente, Pai, ainda que não possamos ver o seu rosto, nós vamos passar. Por favor, Senhor, cuida desses teus filhos que estão aqui, Pai, eu te imploro. Não em meu nome, Pai, não por meus méritos, mas pelas marcas de Cristo. Cuida deles, Senhor, eles são teus. Há tanta dor aqui, Senhor, tanto problema, tanta angústia. Eles são teus, Senhor. São teus. Cuida deles, ó Pai. Como ministro do Evangelho, eu abençoo a cada um deles agora, Senhor. Com a bênção do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eles terão a tua força, Senhor. E quando eu aposentar para sempre o microfone, porque desci a sepultura ou porque Jesus voltou, nós vamos ouvir mensagens agora dos teus lábios, ó nosso Salvador. Traga logo esse dia, Senhor.